Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo da sua vez do vídeo, então vamos lá começar. Hoje a gente vai dar continuidade sobre o que a gente estava falando no capítulo sobre os países subdesenvolvidos. E no outro vídeo de algumas características, alguns nomes que foram usados para esse termo de subdesenvolvidos. Hoje a gente vai ver grupos de países. Por que grupo de países, professora? Porque essa questão do subdesenvolvimento de países é tão grande, são tantos países subdesenvolvidos que foi preciso fazer uma seleção e colocar eles em grupo, agrupá-los para identificar cada um e o porquê ele ainda está nesse processo de subdesenvolvimento. Então, são basicamente mais de 155 países nesse termo de subdesenvolvimento. E cada um vai ter sua característica, vai ter os seus fatores que fizeram com que ele estivesse nesse termo de subdesenvolvimento. Então, vamos lá. Antes de tudo, eu vou passar as partes principais que tem, mas vocês vão precisar ler a página 64, aqui eu coloquei até ali, 64, para que vocês vejam mais detalhadamente. O exercício também vai estar em cima dessa página, na base dessa página aí, não é só isso aqui que eu vou falar no vídeo não, para que vocês leiam tudo bem direitinho, tá bem? Bora lá. O que acontece? O primeiro grupo é os países que são pré-coloniais, têm uma economia primária. E o que acontece nesses países aqui? Eles não sofreram uma imposição de industrialização ou de mecanismo, entendeu? Então não vieram outros povos e industrializaram, colonizaram eles. Não, eles não tiveram isso. Então eles são pré-coloniais, né, porque sofreu esse processo de pré-colônia, de transformação, e eles têm uma economia muito primária, muito pequena, muito baixa. Então, por isso que eles têm essa dificuldade de se desenvolver. E um exemplo deles é o Afeganistão, que também vai estar dentre outros fatores de região, fatores religiosos, fatores territoriais também. Mas os fatores principais que fizeram com que ele entrasse nesse grupo desses países foi justamente isso. Os países pré-coloniais, os países que têm uma economia muito baixa, muito delicada, né, que são as economias primárias, fazem com que eles estejam no grupo de países subdesenvolvidos, tá bem? Aí, o segundo grupo é chamado de os grupos que tiveram contatos com povos europeus. Como assim contatos com povos europeus? Que tiveram ocupação do povo europeu. Que lembra lá que a gente falou que o Brasil foi um dos países que foram descobertos por Portugal, mas teve toda aquela divisão entre Portugal e os europeus e os espanhóis. E essa divisão fizeram porque eles foram buscar outras terras. Então, esses países que foram colonizados pelos europeus entre o século XVIII e o século XIX estão nesse grupo aqui de países subdesenvolvidos, né? E eles tiveram a sua independência após a Segunda Guerra Mundial. O Brasil já não é tanto assim, mas está nesse grupo também. Ele está no grupo mais à frente, mas ele também se encaixaria nesse grupo aqui. Mas a questão do subdesenvolvimento dele já não é mais essa questão aqui, é outra. Né? Mas aqui está o quê? Os judeus na questão contra os árabes e os muçulmanos contra os hindus. Então, vai também ter questões religiosas? Também vai ter questões de aspectos religiosos. Mas são esses povos que tiveram também, como o Brasil, foram conquistados, foram colonizados pelos europeus. Tiveram esse contato com os europeus entre o século XVIII e XIX. No grupo 3, vai ter os países que são transformados em colônias, como eu também falei, os países que foram transformados em colônias e que toda a riqueza, tudo que aquele país produziram iam para as metrópoles e vão estar também nesse grupo 3, que vai ter essa dificuldade de subdesenvolvimento. Eu acho que eu esqueci só de colocar, deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Não tem. Então, o grupo 2 e o grupo 3, ele tem características parecidas, né? Porque o 3 vai ter justamente esses povos que tiveram essas transformações. Só que, por que foi dividido? Se a gente for olhar direitinho a história de cada país, é muito parecido. Então, foi necessária essa divisão justamente para que se tivesse aspectos que identificassem o porquê essa dificuldade de desenvolver.
tá? Então aqui, nesse 2, tem essa questão dos europeus? Tem, mas é mais também uma questão de fatores religiosos, tá? No terceiro vai ter essa transformação de colonos, que também foi esse contato com o povo europeu, mas é mais ligado a isso, dos portugueses terem vindo, dos espanhóis terem ido para outras terras, os portugueses terem vindo aqui para o Brasil e para outras terras. Então, todos esses países que foram colonizados, como o Brasil foi, que os portugueses vieram, colonizaram os índios, depois trouxeram os africanos, enfim, foram países colonizados. Esse trio dos outros está dentro do terceiro país, mas que tem característica muito parecida com o segundo, só que aqui outras coisas vai influenciar, tá bem? Aí vamos lá. No quarto país está os países dominados durante a evolução do capitalismo. Então a gente sabe que a evolução do capitalismo teve toda aquela rixa com o socialismo e tal. E esses países que foram dominados pelo capitalismo, né, estão dentro desse quarto grupo, principalmente aqueles países que foram obrigados a fornecer escravos. Então todo o continente africano teve essa questão. E por isso essa dificuldade de desenvolvimento, porque a gente vai ver também lá na frente que quando a gente fala de africano e tantas outras coisas, a gente vai ver que, logicamente, o continente africano ele não é desenvolvido hoje justamente por conta disso, porque eles tiveram por muitos e muitos séculos essa questão da escravidão, de ser retirado do seu povo para ir trabalhar, para ser colonizado, para ser escravizado em outros continentes, em outros países. Então isso fez com que ele não conseguisse ser desenvolvido e é um dos continentes que mais tem um nível de miséria hoje em dia, né? Um nível de miséria mais grande hoje em dia. Então, por isso eu coloquei aqui a África, já para a gente entender que todo o continente africano teve essa questão, esse contexto dessa dificuldade de desenvolvimento por conta disso. E isso aqui vai acontecer justamente durante a evolução do capitalismo. Aí, no quinto, vai ser a fase do capitalismo, só que aqui, o Brasil está aqui nesse quinto, mas ele tem influência do segundo e do terceiro? Tem, porque eles tiveram contato com os europeus, eles foram colonizados pelos portugueses, né? Eles também teve essa questão de trazer os escravos para cá, mas não nesse contexto do capitalismo não, mas eles também foram países que receberam uma grande quantidade de escravos, teve todo esse sofrimento e essa guerra pela libertação dos escravos. Mas ele está aqui nesse fator por conta que isso aqui, ó. Plataforma de exportação, como eu sempre falo, o Brasil é muito rico territorialmente, muito fértil, então ele exporta muito. Então, por ele ser uma plataforma de exportação, por ele ser uma ferramenta que exporta muito, que é muito benéfica, então ele está nesse grupo aqui. São países que participaram da fase do capitalismo, tiveram toda essa dominação na fase do capitalismo, tem uma base capital, tinha até uma base financeira razoavelmente, mas essa questão da chamada plataforma de exportação, justamente por conta disso, porque é um país que, primeiro, é um país que tem fronteiras com diversos outros países, é um país que exporta tanto questão de alimentação como de matéria-prima, então é vasto e é rico em muitas coisas, tá? Assim como a Argentina e como o México também está nessa plataforma de transportação. Então, por isso que ele está nesse grupo 5 de países subdesenvolvidos. E o sexto é os países que adotaram o socialismo, como a Cuba e a Iugoslávia. São países que depois daquele processo da Guerra Fria, do capitalismo ter ganhado, da União Soviética ter se desfeito, eles mesmo assim ainda adotaram o capitalismo como boa parte da sua economia. Isso fizeram com que eles tivessem uma dificuldade de desenvolvimento. Mas Cuba ela se avançou muito comparado aos outros países que são subdesenvolvidos. Eles conseguiram ter um desenvolvimento em algumas áreas muito significativo do que os outros. Mas a sua principal característica, apesar dessa transformação, foi a questão de ainda adotar o socialismo. Tá? Então Cuba desculpa, me enrolou agora.
e Iugoslávia está dentro desses países subdesenvolvidos, mas que dentre o restante ainda adota o regime socialista, tá bem? Então, como eu falei, eu só estou colocando as partes principais e vocês vão ler todos esses grupos que tem na página 64. É uma página só, dá para ler tranquilinho. Vocês vão conseguir entender mais detalhadamente esses países e esse processo. Todos eles são subdesenvolvidos, todos eles têm muita coisa para melhorar, mas todos eles tiveram um processo diferente e motivos diferentes, alguns até semelhantes com os outros, mas motivos diferentes que fizeram com que eles estivessem nesse termo de subdesenvolvimento, tá bem? Aí nos próximos a gente vai ver mais um pouquinho sobre as características, né? Como eu já até falei no outro vídeo, né? Que os indicadores sociais, algumas características sobre essa questão do subdesenvolvimento. Mas, para fechar, esse capítulo é mais sobre isso mesmo. A gente sabe que os indicadores sociais, a gente já sabe quais são os indicadores sociais para países serem desenvolvidos, subdesenvolvidos, e essa questão da melhoria. Então, por isso que foi necessário, são tantos países nesse termo de subdesenvolvimento que foi necessário fazer esse agrupamento, tá bem? Qualquer coisa, volta a ouvir, qualquer dúvida, pode perguntar que a gente vai treinar na medida do possível.